Quem são os tranca? O que tranca o nosso caminho? O que atravanca? O que traz o sofrimento? O que traz o aniquilamento da humanidade? Quem são esses tranca-tudo? Quem são esses tranca-rua? Aqui você vai saber e vai destrancar tudo. Porque o que tranca é o não se conhecer. O que tranca é a falta do conhecimento, é a bússola, é como guiar o carro. Isso que tranca. As pessoas ficam trancadas porque não sabem como se guiar, porque elas estão perdidas. Elas estão perdidas porque o materialismo entrou em cena. O materialismo é a bola da vez. E o materialismo, ele se destrói por si mesmo, porque o que é matéria não é eterno. E o que é eterno é a centelha divina. Sopro, fôlego, isso é coisa da matéria. Mas a verdadeira imagem e semelhança é em corpo de energia, puro, limpo, perfeito, de virtudes patentes. E agora o livro dos 7 selos sendo aberto e sendo descortinado o que estava preso, o que estava trancando a humanidade. O que estava trancando a humanidade era a falta de conhecimento de si mesmo, era a falta de saber em si. Ela nunca ia conseguir nada, porque o conhecimento de si mesmo, ele vai cair na nulidade da vida da matéria, porque o verdadeiro si é o dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. É o resgate das 7 causas do porquê. Ele não se encontra aqui. O si mesmo não se encontra aqui. Então, o si mesmo que todos se conheciam era ninguém se conhecer. E o que prova isso? Prova todo o sofrimento da humanidade. Todo o sofrimento por ninguém se conhecer. E por isso que sofriam. Por isso que sentiam. E agora, o verdadeiro descortinar, que é o antes de tudo, é o antes. Então é antes de si mesmo, o si da matéria que todos conhecem. É antes do si da matéria. É o eu interior, é o eu racional. Esse sim. A espiritualização, ela deixa de existir, porque até hoje eram todos espiritualizados. E por isso que se orientavam com o Espírito Santo. E agora vem a finalização, a racionalização de tudo. Deus é um raciocínio superior a tudo e a todos. E agora todos sendo aportados com o conhecimento. Porque o mundo de origem do animal racional é o mundo racional. Então, animal racional, você é da raça racional. E agora conhecendo a sua raça e os trancas daqui da deformação, é ele sendo somente da deformação. Porque você vai passar agora a viver o antes da deformação. Porque você vai conhecer o antes da deformação. O que antes era deformado. E o que antes era deformado era todo esse mundo do encantado. É o mundo da matéria, é o mundo do sol, da lua, das estrelas, da água, da terra, dos animais vegetais. Os 7 selos. E agora com o conhecimento do resgate, com o conhecimento do antes dos 7 selos, você começa a formar o seu verdadeiro corpo de imagem e semelhança. Que é um corpo de energia antes da matéria. E aqui na matéria é só sofrimento, a morte, a aniquilação. A matéria era o único reconhecimento que o ser material tinha, porque isso ele tinha como verdade. E somente algo transcendental, transcendendo essa matéria, e com provas e comprovações, porque ele é dono dessa matéria, essa energia deformada aqui, ela tem uma causa. E a sua causa é o mundo racional. E o mundo racional é dono dessa deformação. E ele não cumpre caprichos. Então a fase da espiritualização acabou. Muitos religiosos, a religiosidade, o religioso está certo e o ateu está certo também. O religioso por ter um sentimento apurado, um sentimento afinado. E o ateu por ver somente a matéria, né? Por ver o sentido das coisas como elas se apresentam e não no subjetivo. Ambos estavam certos, porque ambos até agora não tinham como se conhecer e agora tendo como se conhecer, porque o livro dos 7 selos está aqui, ele está sendo aberto, está sendo descortinado. Salva-te, se conheça,
Se conhecendo, você vai transcender o si e você vai atingir o mundo de origem. E somente o mundo de origem pode alimentar e fortalecer o animal racional nessas horas tão cruciais para a humanidade. Salvemo-nos nos conhecendo, nos unindo ao encontro de eus mais puros, livres e perfeitos, sendo alimentado pelo conhecimento de causa e efeito. E está aqui o conhecimento de tudo existente, do antes, do agora e do depois. A verdadeira imagem e semelhança é um corpo de energia. Os 7 selos que aprisionava, que era anunciado no Apocalipse, é as 7 causas do porquê. É as 7 fontes primárias de energia. É por isso que você tem 7 chakras. Na foto Kirlian aparece as suas 7 auras, camadas da aura. É por isso de tanto 7 que ninguém sabia. Os 7 selos, as 7 forças que nos alimentavam. E agora tudo sendo descortinado, tudo tintim por tintim, no conhecimento da ressurreição de toda a humanidade em vida. Aqui não precisa ter fé nem esperança. Fé e esperança era necessário e é necessário para aqueles ainda que não aportaram neste conhecimento. Após você ler esse conhecimento, reconhecer ele, você não precisa mais de fé e de esperança, porque você teve um encontro final, um encontro com Deus verdadeiro. Manuel Jacinto Coelho, o racional superior da Terra, que ditou 1000 livros deste daqui, que chama-se Universo em Desencanto, Cultura Racional, de uma forma simples para todo mundo conhecer, porque a humildade é a maior das virtudes de todas, e na humildade nós vamos se reintegrando a tudo e a todos. Esta é a descoberta dos 2 mundos, o elétrico e o magnético em que habitamos e o da planície racional de onde saímos e que deu consequência a este em que vivemos. E assim, com a leitura assídua deste conhecimento se adquire evidência racional e o vivente verá a planície racional, o lugar da origem de todos. Neste volume, toda a revelação dos 2 mundos. Bom, começamos a ver, e o viver com o conhecimento nos tira de todo esse sofrer.